que vários de nós poderiam estar aqui e queriam estar aqui. Estavam com o desejo de vir à casa do Senhor, não é verdade? Então, nós vamos compartilhar com vocês uma palavra hoje que está em Hebreus, no capítulo 12, o verso 1. E o tema que o Senhor nos deu foi derrubando estruturas. E é o que o Senhor vai fazer essa noite. Não só aqui, mas os que estão fora. Nós vamos hoje clamar contra as estruturas. Texto super conhecido, Hebreus capítulo 12, o verso 1. Diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Repita comigo só isso aqui: deixemos todo o embaraço. E aqui eu quero dizer as estruturas, eu vou explicar quais são as estruturas que devem cair. E o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora nós vamos erguer as duas mãos e nós vamos pedir que Ele derrube as estruturas, que Ele entre nesse lugar. Eu quero que você invoque a presença do Senhor comigo, Pai. Mais uma vez estamos reunidos e nós declaramos agora que Jesus desce nesse lugar, que os anjos tomam posicionamento nesse lugar, vão arrancando tudo aquilo que não é do Senhor, vai destruindo tudo aquilo que não vem do Senhor, e agora renova os teus filhos que chegaram na tua casa, e agora vai preparando o coração deles para demolir paredes interiores, para liberar espaços dentro deles, e eu proclamo em nome de Jesus que a tua palavra desce profundamente hoje no interior de cada um de nós e derruba estruturas humanas e abre espaço para o Senhor. Alguém diz: Senhor, alarga o espaço dentro de mim, derruba as estruturas humanas, em nome de Jesus. Antes de pregar, queria celebrar tudo que Deus fez essas 2 últimas semanas, que foi maravilhoso. Todos nós temos vários testemunhos, eu quero agradecer a Deus por isso. Só que a obra de Deus continua. Nós vamos agora explicar o que são estruturas que Deus quer demolir. Eu queria que vocês imaginassem que essa igreja fosse comprar um prédio novo, e esse prédio fosse um galpão bem grande, e a gente olhasse assim e falasse: isso aqui vai dar uma igreja maravilhosa, não é? Um espaço para 1000 cadeiras aqui. Vocês imaginam isso, né? Só que aquele espaço que a gente está olhando para comprar, supostamente, ele está todo dividido no meio, cheio de salas, cheio de estruturas. Elas não são a base do prédio, mas elas estão inutilizando o espaço. Então eu quero que você já comece a perceber o que Deus quer fazer hoje à noite, e através dessa palavra. Enquanto eu falo, eu quero que você lembre do nosso refeitório, o quanto por muitos anos a gente tentou um espaço maior para fazer funções, mas o que acontecia? Nós tínhamos uma sala de crianças dividindo, nós tínhamos uma cozinha dividindo, nós tínhamos uma salinha pequena lá de entulhar coisas, e aquelas paredes, o que elas estavam fazendo? Inutilizando o espaço que nós temos hoje. E eu acho a coisa mais incrível, porque estando nesse edifício, nesse prédio há 20 anos, Deus nunca tinha me dado a ideia. Então eu quero que vocês peguem esse exemplo, porque a palavra você vai entender ela melhor, porque durante 20 anos Deus tolerou aquelas paredes, porque Ele nunca me deu a ideia, como me deu no final do ano passado, de derrubarmos aquelas paredes. E eu tive que ter coragem, porque um dia nós estávamos lá embaixo olhando como que nós íamos colocar os irmãos dentro desse prédio para o culto do dia 31 de dezembro, como nós íamos colocar 300 pessoas lá embaixo. E aí eu me lembro que eu estava falando para os irmãos da construção, os irmãos que vieram: vamos tirar essa parede, mas não vamos remover essa, vamos deixar a cozinha aqui. E eu estava meio que ainda com medo de derrubar algumas paredes,
Porque eu não queria derrubar todas as paredes. Eu não queria derrubar todas as estruturas que Deus queria derrubar. Até que o irmão falou, não, pastor, vamos botar essa cozinha lá na outra casa. Eu falei, não, é demais. Tirar essa cozinha daqui vai dar trabalho demais, para remover para lá. E é exatamente o que você fala para o Espírito Santo. Quando ele está querendo abrir espaço dentro de você, derrubar algumas estruturas humanas que você criou para se proteger, e você está acostumado com aqueles quartos dentro de você, aqueles cômodos onde você guarda coisas, e Deus está dizendo, eu tolerei isso até agora, mas eu não quero mais essas paredes em pé. Alguém dá glória a Deus comigo? Porque paredes vão cair essa noite dentro de nós. Barreiras que permaneceram, que Deus tolerou. Ele não vai tolerar mais. E depois que houve toda aquela reforma, os irmãos descem lá. Até hoje a gente desce lá embaixo e fica maravilhado. E às vezes eu penso, como que eu não pensei nisso antes? Porque você nunca pensa no espaço maior que Deus quer abrir dentro de você. Agora você não pensa também que Deus está tolerando algumas estruturas dentro de você, porque para Ele, diga comigo assim, paredes para Deus são só tijolos. Ele derruba a hora que Ele quiser. Então às vezes eu estava perguntando para Deus, por que o Senhor não derrubou isso já? Ele falou, porque uma das coisas que eu faço como Deus, olha só que coisa incrível, é que eu não entro já derrubando paredes. Eu sendo tão grande, eu me acomodo dentro do quartinho que você abre para mim. Eu fico dentro daquelas pequenas paredes que você me dá, e eu me tolero ali por algum tempo, só que eu estou respeitando aquilo por um tempo. Alguém diz comigo, por um tempo. Até que chega o Senhor e diz assim, chega dessas paredes, já tolerei demais, você me dá pouco espaço dentro de você. E agora eu vou derrubar essas estruturas humanas. Quem celebra o Senhor, que vai abrir espaço dentro de nós. Então, essas pequenas divisórias internas que prejudicam o salão, eu chamo de estruturas humanas. E Deus, Ele começou a falar comigo sobre isso. E a coisa deu pano para manga. Tá? Porque elas são os embaraços que estão nesse versículo. Porque ele diz, deixemos o embaraço que nos impede de correr a carreira, porque você não pode correr, aliás, você não pode nem se movimentar, porque o quartinho lá é tão pequeno. Então, às vezes, Deus, em sua sabedoria, tolera isso por um tempo, ele até se encaixa dentro dessas... Veja, mais uma vez, durante 20 anos, Deus tolerou aquela cozinha lá embaixo onde ela estava, aquela salinha de crianças, Deus tolerou aquilo lá, Deus tolerou aquele quartinho de entulho que a gente tinha lá, Ele tolerou. Durante 20 anos, Deus não me falou nada. Só que eu ouvi claro nesse ouvido, quando o Senhor falou, derruba essas paredes. Quem está ouvindo aí, dentro de você? Derruba as paredes. Alguém levantou a mão, por favor. Fecha um olho e diz, Senhor, me revela a palavra dessa noite. Fala assim, eu te denuncio as estruturas humanas que ainda estão dentro de mim. Me revela elas, para que elas possam cair. Em nome de Jesus, eu profetizo dentro de você que o Senhor vai derrubar estruturas dentro de você. Então, o agir limitado de Deus nas nossas vidas revela que Ele está tolerando estruturas humanas. O agir limitado de Deus em nossas vidas, porque, querido, Deus está agindo limitadamente na vida de muitas pessoas, por causa das estruturas humanas que ela mesma criou. Diga comigo, as estruturas são humanas. As pessoas levantam paredes, as pessoas levantam as paredes, elas é que levantam. O ser humano gosta de levantar paredes. Tem gente, irmãos, que gosta de viver em quartinhos apertados. Ele gosta de se esconder, ele gosta de não ser ouvido por ninguém, ele gosta de ter suas coisas escondidas, levanta as estruturas humanas, mas Deus está dizendo, vou derrubar, vou derrubar, vou derrubar. Então, Deus se revela, Ele age limitadamente, até Ele poder derrubar essas estruturas. E são estruturas que para Deus já deveriam ter caído. Eu queria dizer para você, olhe para mim, que há estruturas na sua vida. Quem diz comigo, eu não quero essas estruturas? Então deixa eu dar uma notícia. Tem estruturas velhas que já venceram para Deus. Que Ele está dizendo, não preciso mais tolerar. Não quero mais tolerar, não faz mais nenhum sentido para mim.
Você mesmo pode orar na sua vida e dizer: caiam em nome de Jesus. Alguém entendeu o que eu falei? Você pode virar dentro das suas estruturas humanas e dizer: chega, chega, caiam dentro de mim as estruturas que Deus já venceu, já passou a validade, Deus não quer mais isso aí. Você pode profetizar sobre você, liberar o espaço dentro de você. Então, quais são essas estruturas? Quais são? Jeitos que as pessoas se acostumam a viver. Irmão, você não precisa ensinar ninguém a viver de um jeito. A pessoa inventa o jeito dela. Fala para mim se não é verdade. Cada um inventa o seu jeito de viver. Não é bíblico, não é de Deus, mas é o jeito que ele gosta. É assim ou não é? Não foi o pai nem a mãe que ensinou. Cada um arruma o seu próprio jeito. Escute, o que eu estou falando nessa noite, mais uma vez, é uma palavra para você lutar contra a sua natureza. Mais uma vez, uma palavra para você se libertar da sua natureza, porque eu e você inventamos as coisas dentro de nós. Eu acho assim, eu penso assim, eu gosto assim. Você não sabe que está levantando uma estrutura humana, que Deus vai lutar contra ela. Que para Deus fazer a obra em você, vai ter que derrubar essas coisas. Deus tolerou, você era adolescente quando você começou a pensar assim, já está com 50 anos, Deus tolerou demais. Quando fala, Deus tolerou demais. Come on, gente, come on. Pode ter pouca gente aqui, mas tem um grande Espírito de Deus operando aqui hoje à noite. Mas não quer, essa igreja não está cheia, o Espírito de Deus está aqui, há uma palavra poderosa de Deus para nós aqui hoje à noite. E quer saber, Ele está derrubando estruturas. Derruba, Senhor, libera o teu povo. De quê? Raciocínios, pensamentos, argumentos mentais, estruturas levantadas dentro de você. Escute, você não fala para todo mundo o que você pensa. Você não fala, mas você pensa. Deus sabe o jeito que você pensa. Irmão, tem cada pessoa que pensa de um jeito tão doido, que você ia ficar doido se ela te falasse o jeito que ela pensa. Você ia ficar maluco, você ia falar assim: como criatura que você pensa desse jeito? Onde é que você arrumou esse pensamento? Foi a vida. Gente, o ser humano é bom em levantar casinha. Levanta uma casinha dentro da outra casinha. E vai levantando casinhas para habitar dentro. Para que a gente levanta estruturas? Para morar nelas. Deus está falando de lugares onde a nossa carne se apoia. Deus está falando de lugares onde as nossas emoções se apoiam, onde o nosso eu se apoia. E Deus está querendo destruir essas estruturas. Imagina alguém assustadinho dentro do quarto, Deus quebrando uma parede e a pessoa não querer sair de lá. Sai daí, criatura. Deus está querendo derrubar essas paredes. O Espírito de Deus está aqui. E Ele está falando contra atmosferas pessoais. Repita comigo, atmosferas pessoais. Olha para mim, quando criança, eu não sabia que eu estava levantando uma atmosfera de tristeza dentro de mim para viver o resto da minha vida. Eu nunca tinha ideia que eu estava fazendo isso. Uma criança não sabe o que ela está fazendo, mas a criança está inventando alguma coisa dentro dela. Se os pais soubessem o que os filhos estão inventando na cabeça deles. Não tem como um pai adivinhar, não tem. Minha mãe nunca sonhou o que eu estava pensando. Eu só vim descobrir isso depois que eu estava com 30, 40 anos. Ou era isso que eu estava pensando? Era isso que eu estava pensando como criança. Você arrumou coisas para pensar, e você foi levantando aquelas estruturas, aqueles pensamentinhos de criança, e aquelas estruturas estão lá, e Deus, olha as paredes que eu vou ter que derrubar. Olha as paredinhas que eu vou ter que derrubar. Vou tolerar até um dia que eu tiver um encontro com essa pessoa, vou derrubar essas paredes e vou entrar na vida delas. Então eu tinha uma atmosfera de tristeza. Você arrumou uma atmosfera de quê para viver? Você gosta de viver em que tipo de atmosfera? Que posicionamentos? Que preferências? Que preferências você desenvolveu na vida? Sonhos nascidos da carne. Esse aqui foi um dos que me impediu de casar. Sabe quando Deus te traz algo e você tem outra ideia daquilo e você não quer abrir mão? Para eu me casar, Deus teve que destruir umas paredes. Presta atenção no que eu estou acabando de falar. Talvez para Deus te batizar com o Espírito Santo, vai ter que destruir algumas paredes dentro de você. Talvez para Deus te dar um dom especial, Ele tem que derrubar outras paredes. Para Deus te dar uma empresa que tenha um bom negócio, tem que derrubar outras paredes. Alguém diz glória a Deus. Enquanto você fala glória a Deus, Deus está derrubando estruturas dentro de você.
Deus está te liberando essa noite, mais uma vez. Enganos, endurecimentos, ignorâncias, cegueiras. Irmãos, as estruturas humanas são muitas. Elas se tornam paredes que formam espaços onde as pessoas habitam. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? As pessoas não habitam ao ar livre. Fala comigo, ao ar livre. Todo mundo sabe que eu estou falando o que é ao ar livre. Ao ar livre é fora da casa. E você pode aproveitar e falar, fora da caixa. Fora da estrutura, fora do lado de fora. Habitar do lado de fora. As pessoas não habitam do lado de fora, ao ar livre. Elas não vivem em liberdade. Elas vivem enclausuradas em lugarzinhos que elas levantaram para si mesmas. E olhe, as pessoas começam a fazer isso quando são criança. Você vê uma criança crescendo dentro de um quartinho, não só o quarto dela, às vezes o quarto do menino representa esse lugar que ele dentro dele está criando. Ele está se enclausurando, ele só fica lá, debaixo daquele negócio, e ele está criando estruturas ao redor para proteger sua alma, e as pessoas habitam nesses lugares. Agora eu queria que você imaginasse Deus tentando chegar a essas pessoas, e as paredes não permitem. E é isso que Deus está falando hoje à noite. Eu vou derrubar estruturas. E eu profetizo mais uma vez. E eu libero mais uma vez. Eu proclamo mais uma vez. Eu declaro mais uma vez. O Deus que tolerou estruturas, hoje está dizendo, vou derrubar. Derruba, Senhor. Libera as pessoas, Senhor. Libera o caminho delas. Então as pessoas estão presas em estruturas pessoais. Por isso, elas não podem ser governadas pelo Espírito Santo. Abra a Bíblia, por gentileza. João, Evangelho, capítulo 3, verso 8. Como é que o Espírito de Deus gostaria de dirigir a nossa vida? Está aqui em João 3, 8. Quando Jesus estava falando com Nicodemos, e o vento aqui simboliza o Espírito, o que o versículo diz? Ele diz, o vento sopra. Quem é o vento? O vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Ok? Só um pouquinho antes de eu terminar o versículo. Por que você não sabe de onde o vento vem? Olha para mim. Porque o vento habita ao ar livre. E o vento sopra ao ar livre. Eu queria perguntar, quem está enclausuradinho dentro da sua estrutura, vai sentir o vento? Quem está preso na sua casinha, vai perceber o vento? O vento está soprando aonde? Lá fora, ao ar livre, em quem está livre. Come on, church! Em quem está livre. Eu quero sair da minha casinha para poder perceber o vento. Por quê? O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Qual é a última frase desse versículo? Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Não vive enclausurado dentro de paredes, ele está ao ar livre. Se o vento soprou para cá, ele está livre para ir com o vento. Se o vento soprou para cá, ele está livre para ir. Come on, church. Alguém está entendendo a palavra do Senhor? Agora, como é que você vai seguir o vento, sendo que você está preso dentro da sua casinha? Alguém fala mais uma vez, Senhor, derruba as paredes dentro de mim. Feche os olhos onde estamos. Vamos orar. Eu quero que você ore aí, ore por você. Não ore por ninguém, só por você. Fala para Jesus, derruba dentro de mim. Fala para ele, sim, já tem paredes que caiu, mas tem paredes que não caiu ainda. O Senhor já sabe quais as paredes não caíram ainda. Fala com ele, fala. Fala com ele, olha Jesus, eu quero nessa palavra ser liberto nessa noite. Não deixa eu sair daqui com estruturas que eu posso sair daqui sem elas. Derruba as paredes. Hoje é a noite da demolição. Jesus está demolindo hoje paredes em nosso interior. Fala para ele, eu quero ser como o vento. Eu quero ser liderado como o vento. Eu quero ser levado pelo Espírito. Eu quero estar livre. Eu quero habitar ao ar livre. Onde o Espírito pode me guiar. Ele sopra lá fora. Ele sopra ao ar livre. Quando ele veio no Pentecoste, ele soprou como um vento, ele encheu toda a casa. Come on, church. Receba o Espírito de Deus. Porque o Espírito que vem como vento, quando ele assopra, o que ele encontra? As paredes. Aí o que ele tem?
O que uma parede faz com o vento? Ela quebra o vento. É isso, não é? Tá aquele vento, mas se tiver uma parede, o vento quebra. As paredes dentro de nós quebram a força do Espírito Santo. Agora fala comigo assim: o vento do Espírito é um vento suave. Então não é um vento que sai derrubando paredes igual um torneiro, igual um tornado. O vento do Espírito é uma brisa suave. Por que só é tocado pelo vento do Espírito quem não tem paredes? Porque ele é uma brisa suave. Você só sente o Espírito se você estiver do lado de fora. Alguém fala, me tira de dentro da casa, me tira lá de dentro. Come on, church, hoje é uma noite de libertação. Meu Deus, que palavra que Deus nos trouxe essa noite. Quem estava cansadinho e ficou em casa, perdeu. Quem estava cansadinho e ficou em casa, perdeu. Imagine um lugar cheio de paredes. O vento não pode correr livremente, porque essas paredes que dão proteção a essa pessoa, elas também impedem o vento que sopra ao ar livre. Eu quero dizer que os passos humanos na vida espiritual, eles não são passos poderosos, fortes, firmes, demais. Não, os passos que o ser humano dá na vida espiritual são passos trementes, são passos trôpegos, são passos, as pessoas caminham na vida espiritual, elas tentam, por que a gente tem que ajudar uns aos outros? Geralmente segurando uns aos outros, ajudando uns aos outros, às vezes puxando uns aos outros, porque os passos que as pessoas dão na vida espiritual são passos trôpegos, frágeis, são inseguros. É verdade ou não é o que eu estou falando? Agora imagina você, a pessoa ainda tendo que atravessar um monte de barreiras que ela mesma criou, um monte de paredes que ela mesma criou. Se o caminho tivesse livre, ela já tinha dificuldade para andar. Imagina você tendo que subir as paredes que ela mesma levantou para se proteger durante a vida. Digo para você, há um trabalho para ser feito em nossa vida. Há um trabalho. Se você orar, a oração que você vai tirar desse estudo é: derruba as paredes que ainda não caíram dentro de mim. Porque graças a Deus algumas já caíram. Quem celebra? Quem celebra o que Deus já derrubou? Quem celebra o que Deus já derrubou? Aleluia! Eu era uma pessoa muito mais rígida, muito mais presa do que eu sou hoje. Hoje é mais fácil para mim, irmão Jorge, sentir e seguir o vento do Espírito. Alguém diz: o Espírito é um vento. Come on, gente, você não vai seguir ele dentro de uma casa, preso. Você tem que sair lá fora, você tem que abandonar a estrutura. Você tem que abandonar. O que nós tivemos ontem à noite foi um culto onde o vento soprou. E é um culto muito sensível. E eu estava no piano, e o pregador que terminou de pregar, ele terminou e olhou para mim, tipo assim, termina, e o Espírito Santo não termina. E ele termina, e eu, não termina. E é um momento tão simples que se você terminar, você acaba o vento para de soprar. E foi isso que eu senti naquele momento ontem. Porque embora ele tinha terminado, o Espírito Santo falou: ele terminou, mas você não terminou. Eu não terminei ainda. Ele terminou, mas você não terminou. Quem está entendendo o que eu estou falando? E eu sei que naquele momento eu estava ali e eu obedeci o Espírito e ele continuou soprando. Foi ou não foi? Mas se eu tivesse parado de tocar, ele tinha parado de soprar. Se você parar de orar, ele para de soprar. Se você parar de louvar, ele para de soprar. Se você parar de fazer aquilo que você está fazendo, ele para, porque o vento segue quem está livre para seguir. Eu sinto o Espírito de Deus nesse lugar. Eu estou tão livre que mesmo tendo pouca gente aqui, é possível que eu saia correndo aqui. Porque eu estou pregando e estou vivendo o que o Espírito Santo está falando. Quem levanta as mãos comigo e adora o Senhor? Levanta as mãos e diz mais uma vez: me libera. Levanta as duas mãos, levanta as duas. Me libera, fala para ele: me libera. Eu ainda estou meio preso, eu ainda estou meio amarradinho. Come on. Alguém fala: ainda estou meio preso, amarradinho. Me libera. Eu quero seguir o vento do Espírito. Essa igreja vai seguir o vento. Ei, mas eu preciso estar sem paredes. Oh Deus, derruba as paredes. Eu te libero, igreja, eu te libero para você fluir
no vento do Espírito, você vai fluir, você vai fluir. Ele vai soprar para a direita, você vai caminhar para a direita. Se ele soprar para a esquerda, você vai caminhar para a esquerda, porque você vai ter sensibilidade para seguir o vento de Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Na maioria das vezes as pessoas se arrastam na vida espiritual, elas tropeçam porque elas estão tropeçando em suas próprias estruturas. Querido, deixa eu te dar um exemplo. Como eu, uma pessoa que nasci na igreja, e uma das coisas que eu mais desejei desde a infância era ser batizado com o Espírito Santo. E por que eu levei tanto tempo para poder liberar o dom de línguas na minha vida? Por causa de estruturas humanas. Você prende o Espírito. A língua vem na sua cabeça. Você tem medo. Pronto, uma estrutura que você arrumou. Você diz, é da carne. Quem falou que é da carne? Não foi o Espírito Santo, foi você. Quem está com medo de falar as línguas? Você. É uma estrutura humana. Eu poderia ter desfrutado do Espírito Santo muito mais cedo. Eu tive que sofrer muito. Por quê? Sofri porque Deus queria? Não. Sofri por causa das estruturas humanas que eu mesmo levantei. O sofrimento que a gente passa não é Deus que nos impõe. São as próprias coisas da nossa alma que ela levanta essas estruturas. Agora, Deus é tão paciente que Ele não sai derrubando todas as paredes de uma vez. É incrível como Deus tolera o ser humano, igual eu falei. Deus, sabendo que eu precisava colocar 300 pessoas lá embaixo, Ele nunca me deu aquela ideia antes. Nunca me deu aquela ideia antes. Eu nunca vou esquecer que durante 20 anos, Deus não deixou eu ver aquele espaço livre que Ele já estava vendo. Agora olha para dentro de você. Quais são as coisas que Deus está olhando dentro de você, que Ele vê você livre, mas que você não está vendo ainda? Deus, essa parede aqui, quando eu derrubar, ela vai ser mais feliz. Quando eu derrubar essa, ela casa. Quando eu derrubar essa, ela vai ter um emprego melhor. Quando eu derrubar essa, ela vai falar em mim. Quando eu derrubar essa, ela vai subir no púlpito. Quando eu derrubar... Come on, church! Alguém vai clamar e dizer para Deus, Senhor, eu quero essa liberdade que quem quer orar em língua e derrubar as estruturas, derruba em línguas. Caiam por terra estruturas humanas que impedem o Espírito de Deus. Uma das estruturas que Jesus encontrou nos discípulos, em Marcos 8,17, ele estava falando assim, vocês não entendem o milagre dos pães, por quê? Porque o seu coração está endurecido. O endurecimento do coração é uma barreira que nós levantamos. Quem endurece o coração somos nós. Quem arruma esses endurecimentos, essas dificuldades para nós compreendermos, para nós fluirmos com Deus. Uma das palavras-chave no relacionamento com Deus é fluir. Fluir. Eu falei do vento? Fluir com o vento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu quero celebrar o grupo de louvor dessa igreja, eu digo o vocal. Porque eles nunca sabem que música nós vamos cantar. Nunca. Mas eles já se acostumaram a fluir com o vento. Porque se eles fossem aquele tipo de vocalista aqui, pastor, eu só canto se eu souber as músicas. Está frito. Porque aqui a gente não sabe. Nem eu sei as músicas, às vezes, que a gente vai cantar. Porque eu estou cansado de escolher músicas. Chega lá o Espírito Santo falou, quem mandou você colocar essa? Eu quero é essa. Como ontem, eu tinha colocado uma música para começar o culto. E quando eu me vi, eu já estava cantando outra. Porque eu não podia perder aquilo que eu senti fluir no meu espírito. Alguém disse comigo, senti fluir no meu espírito. Escuta, repete comigo, uma das palavras. Repete comigo, só a palavra. Uma das palavras-chave no relacionamento com Deus é fluir. Uma das palavras-chave no relacionamento com Deus é... Então você tem que pedir a Deus para te dar sensibilidade, para você fluir. Deixa eu te dar um exemplo. Se você estiver fazendo qualquer coisa, por mais importante que seja, mas naquela hora vem uma vontade tremenda de orar, vem um chamado para orar. Por que, criatura, que você vai perder essa oportunidade?
Às vezes você está lá 2 horas de joelho, tentando orar numa hora que Deus não te chamou, e você não quer aproveitar para orar meia hora numa hora que Deus te chamou e vai fluir muito mais. Fala comigo, uma das palavras-chave no relacionamento com Deus é fluir. Só você tem que, para fluir, você tem que superar as estruturas humanas. Você tem que superar o seu schedule, você tem que superar a sua própria disciplina. Eu só oro depois da meia-noite, eu não oro antes. Como assim? Se o Espírito Santo chegar às 10 horas da noite, você não vai orar meia-noite? Não, eu tenho que orar no portal das 3. E se ele te chamar às 2? Não, eu tenho que esperar. Ou o Espírito Santo não vai poder fluir com você. Porque embora que a gente tenha certas coisas que a gente pode fazer, é mais importante aprender a fluir. Ou alguém fala, fluir de novo. Agora levanta a mão e fala, Espírito, me ajuda a fluir contigo. Come on, church. Eu libero a igreja para fluir. Hoje é uma noite profética, eu libero a igreja para fluir. Eu libero você para não ficar preso no seu schedule, não ficar preso no seu projeto, não ficar preso no seu dilema, no seu, o que você planejou, mas você aprender a fluir, porque o Espírito é o vento, e quem é guiado pelo vento não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai, mas segue o vento. Alguém diz, eu vou seguir o vento. Mas para seguir, você tem que sair da caixinha. Escute, queridos, eu também tenho programas de seguir, eu tenho a minha folhinha, eu tenho os meus sistemas, mas nem sempre o meu sistema funciona. Quando eu ouço a voz do Espírito, eu largo tudo e sigo o Espírito. Eu sigo o Espírito Santo. Você não pode perder a oportunidade do fluir. Funciona muito melhor 10 minutos no fluir do que 2 horas no seco ali, ó. Funciona. Eu quero que nós aprendamos a fluir no Espírito de Deus. Então, eu quero passar para essa parte onde Deus vai abrindo espaços dentro de nós. Quem crê que Deus está abrindo espaço dentro de nós? Deus está abrindo espaço dentro de nós. Eu quero que você imagine o Deus que chegou para remodelar o prédio. O que ele vai fazer? Fazer uma planta nova. Nós vamos tirar esse banheiro daqui, nós vamos tirar esse quarto daqui, nós vamos tirar essa cozinha, nós vamos abrir esse espaço aqui. É isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Abrir o espaço para o mover do seu Espírito. Querido, essa mensagem é tão profunda que ela não pode ficar só aqui nessa terça-feira. Ela precisa ser levada para a oração. Porque o Senhor diz assim, eu vou derrubar essa parede e aquela, que permaneceram em pé por tantos anos, impedindo o meu fluir. Eu tolerei essas estruturas de embaraço, essa restrição, mas eu vou derrubá-las agora. Eu quero profetizar e declarar que Deus está vindo remodelar os espaços em nossa vida para uma manifestação mais profunda da sua glória. Eu quero declarar que Deus vai se manifestar nessa igreja de uma forma que Ele nunca se manifestou antes, que aquilo que Ele começou antes, ontem, Ele vai expandir nesse lugar. O horário, o culto vai passar do horário. Se você tem problema com o horário, você não vai poder fluir com Deus, porque às vezes eu vou ter que liberar quem quer ir embora e deixar quem quer fluir, porque o Espírito de Deus quer expandir. Ei, eu declaro essas coisas nesse lugar, em nome de Jesus. Deus está vindo para refazer a planta. Agora, eu vou dar um versículo para você orar. O Salmo 18, verso 19. É um testemunho. Mas é um testemunho que eu queria que você pegasse para orar. Porque quando Deus fala esse texto aqui, é uma coisa linda. Trouxeste-nos para um lugar espaçoso. Eu quero te perguntar, como é que Deus traz a gente para um lugar espaçoso, se não com a equipe de anjos de demolição, onde ele sai demolindo paredes, onde ele sai derrubando isso, onde ele sai derrubando aquilo, destruindo isso, destruindo aquilo que nos prendeu, que nos impediu, e ele vai, o que ele está fazendo? Ele não está destruindo, ele está nos levando para um lugar, alguém diz, Deus está me levando para um lugar espaçoso. Come on, church, é num lugar espaçoso que você vai crescer, é num lugar espaçoso que você vai expandir. Alguém levantou a mão, porque tem estruturas dentro de casa. Tem estruturas dentro de casa que vão cair. Pessoas que não estão aqui na sua vida, que precisam que Deus derrube as estruturas. Levanta a mão e fala, Senhor, derruba aquelas estruturas humanas lá agora. Envia um anjo na casa de cada um. Fala, Senhor, envia um anjo na casa de cada um. Eu libero os anjos agora, anjos do Senhor, que derrubam a estrutura, anjos da demolição. Eu estou liberando os anjos da demolição. Vão em nossas casas, nossos maridos, filhos, esposa, esposo, irmão, amigo, vizinho, pessoas que estão presas em suas estruturas humanas, sejam agora demolidas.
Senhor, libera a mente, o coração das pessoas que estão em nossas vidas, para que elas possam fluir. Em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus quer nos levar para um lugar espaçoso. Irmão, no lugar espaçoso, você é você. Você faz tudo aquilo que você não pôde fazer antes. Você consegue ser você mesmo. Porque a crítica da família, o bullying que a gente teve a vida inteira, o que fez? Prendeu a gente, amarrou a gente, não permitia a gente ser a gente. Quando Deus nos libera, quebra as paredes, Ele nos leva para um lugar onde você pode se expressar. Você pode ser você mesmo. Todo mundo te aceita, não há julgamento. Você não tem inimigos te intimidando. Você não tem ninguém mandando você se envergonhar. Porque Deus te levou para um lugar espaçoso. Alguém diz, eu quero esse lugar. Alguns de vocês aqui foram meio libertos. Muitos de nós estão meio libertos. Deus quebrou algumas paredes, derrubou algumas coisas, mas tem alguns limites que você nunca ultrapassou. Porque a tal da parede não caiu ainda. Eu estou profetizando em nome do Senhor Jesus, o rei da demolição, que Ele vai demolir essa parede. Deus quer alargar o teu espaço, Deus quer alargar o teu espírito, Deus quer levar você a fluir num nível que você nunca fluiu antes. Eu sou um profeta de Deus nessa noite, nesse lugar. Pode ter pouca gente aqui, mas tem um grande espírito aqui, e eu libero você para fluir. Come on, church. Quem perdeu esse culto, perdeu a reforma. Quem perdeu esse culto, perdeu a remodelação do seu espírito. Porque a unção que está aqui essa noite é uma unção de demolição. Gente, eu não quero continuar falando, eu quero deixar o Espírito Santo agir. Levanta as duas mãos, porque Ele está derrubando paredes nesse lugar. Deus está derrubando paredes nas vidas das pessoas que estão nesse culto. Deus está liberando a tua vida e você recebe, eu declaro, você vai sair daqui livre. Paredes que nunca caíram, estão caindo agora. Paredes que nunca caíram, estão caindo agora. O Espírito de Deus fala na minha boca, e o Espírito de Deus age por essa palavra. Paredes no teu espírito, paredes na tua alma, paredes de intimidação, paredes de vergonha, paredes de timidez, estão caindo agora, em nome de você diz amém, e eu recebo, e eu falo, come on church, alguém seja liberado nesse lugar. Paredes que te impedem de fazer o que você já podia estar fazendo, já deveria estar fazendo. Há um Deus nessa casa, remodelando a planta dentro de cada um de nós. Quem quer deixar Deus fazer a reforma? Quem quer falar para Deus, traz os anjos da demolição, entra na minha vida. Entra lá, derruba as paredes, demole as paredes. Não tem coisa mais agradável do que você se relacionar com uma pessoa que está livre. Ela não pega ofensa, não se ofende com nada, não está preocupada, não está triste, não vê as coisas negativamente, porque as paredes caíram dentro dela. Deus liberou as paredes, ela está livre, está pronta para casar, está pronta para fazer alguém feliz, está pronta para trabalhar naquela empresa, aquela posição de autoridade, ela está pronta, ela está pronta. Ela está pronta para obedecer um boss, porque ela não tem problema, as paredes caíram. Você viu o que Deus fez? Você viu o que Deus fez? Você está entendendo o que Deus fez? Esse é o Deus que fala. Esse é o Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Por quantos anos Deus só pôde se mover um pouquinho dentro daquele lugar apertado, na nossa cabeça, ou no nosso coração, ou na cabeça daquela pessoa que vive com você? Deus queria se mover mais, mas Ele não podia. Por que não podia? Porque aquele lugar, na cabeça da pessoa, no coração dela, era apertado demais. Alguém por acaso vive com alguém que tem a cabeça apertada demais? Alguém por acaso conhece alguém em que as ideias não mudam? Alguém por acaso conhece alguém que vive dentro do enclausurado de um negócio que o padrão de vida da pessoa é agir do mesmo jeito, ela não sai daquele cômodo, ela não sai daquele... A pessoa, ela está presa em suas estruturas humanas. Quem entendeu o que eu falei? Agora olha para mim, porque a palavra agora é para você. Você que vive com essa pessoa, foi obrigado a tolerar ela desse jeito. Quem dá testemunho? Ninguém, só eu. Você que vive com pessoas que têm barreiras dentro delas, você se tornou obrigado a tolerar a pessoa daquele jeito. Por exemplo, se ela é uma pessoa presa dentro de casa, não gosto de sair. Ela não sai com você. Você quer viajar, ela não quer. Você quer sair, ela não quer. Porque ela está presa em barreiras humanas dela.
É verdade ou não é? Às vezes a família quer sair, quer viajar. A família queria viajar junto, mas por causa de uma pessoa presa, a família inteira não vai. Fala para mim se a família inteira não é obrigada a se adaptar a um ser humano preso nas suas barreiras pessoais. E isso, eu estou falando de viagem, mas tem muitos outros lugares, tem muitas outras situações. Por exemplo, eu não como com cebola, não ponha cebola. Então aqui a família inteira não pode usar cebola, porque uma pessoa detesta a cebola. Eu estou falando um exemplo simples demais, mas tem outras coisas muito piores. Muito piores. Sabe o que Deus está dizendo agora? Ele está dizendo assim. Vou falar com calma para você ouvir. Deus está dizendo assim: eu sei que você teve que se adaptar àquela cabeça dura. Eu sei que você teve que se adaptar naquela dureza daquele coração, porque você não podia quebrar aquele coração. Eu sei que você teve que restringir a sua própria qualidade de vida por causa daquela parede que nunca caiu. Mas deixa eu te falar, eu também estou tolerando aquilo junto com você, mas eu tenho uma palavra para te dizer, e aqui vai a palavra de Deus, e a palavra de Deus é: eu vou derrubar aquelas paredes, e você vai ver uma liberdade que você não viu antes. Você vai viver uma liberdade que você não viveu antes. Olha para mim, porque Deus está falando nesse lugar. Deus está dizendo assim: eu sei que você teve que conviver, mas você vai se assustar, porque vai chegar um momento que você não vai ver a parede, e você vai dizer: olha só, eu não preciso mais tolerar aquilo. Olha só, eu não preciso mais viver disso. Olha só, Deus derrubou a parede. Alguém celebra comigo? Vocês estão calados demais para o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Come on, fica de pé onde você está. Come on, church, I'm sorry, mexer com você, mas levanta as duas mãos aí e fala para Deus: derruba mesmo as paredes, libera aquela pessoa. Deus está querendo liberar a tua vida. Deus vai liberar a tua qualidade de vida. Teus filhos não vão continuar te dando o mesmo problema. Teu marido não vai continuar te dando o mesmo problema. Tua esposa não vai continuar te dando o mesmo problema. Tua ovelha não vai continuar te dando o mesmo problema. Come on, church, alguém celebra? Deus está dizendo: eu vou melhorar a qualidade de vida de todos. Alguém celebra, alguém recebe. Enquanto você está de pé, ora. Enquanto você está de pé, marcha. Enquanto você está de pé, fala, derruba aquelas paredes. Eu me levanto contra elas. Fala para Deus: eu me levanto contra aquelas paredes. Eu derrubo elas. Eu não permito que elas permaneçam. O anjo do Senhor está trabalhando nessa noite. O anjo do Senhor está indo lá na sua casa. O anjo do Senhor está dizendo: chega, chega, chega. Chega de você prender a vida daquela pessoa. Chega de você obrigar ela a viver dentro da sua mediocridade. Chega de você prender a vida dela. Chega, 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 diz o anjo do Senhor. Nessa noite alguém recebe. Come on, church. Há uma liberação acontecendo essa noite. Há uma libertação acontecendo em nossa casa. Você pode sentar. Eu quero que você diga: Deus está dizendo para você: você se acostumou porque foi obrigado, não porque você queria, mas eu vou mudar isso. Eu vou mudar isso. Você não vai viver assim o resto da sua vida. Eu vou mudar aquela vida, eu vou mudar aquela cabeça. Eu vou derrubar aquelas paredes humanas. Sabe o que Deus está dizendo? Paredes humanas são nadas para mim. Se eu tocar, se eu soprar, elas caem. Paredes humanas, basta eu tocar. Se eu soprar, as paredes caem. Há um Deus de poder nesse lugar. Ele derruba as paredes dentro das pessoas. Louvado seja o Deus que escolheu o dia 19 de maio para trazer essa palavra. Louvado seja o Senhor. Eu te celebro, eu te celebro, eu te celebro. Ai, Deus está dizendo assim: não foi só você que foi obrigado a se adaptar, eu também, só que eu vou te libertar desse jugo. Eu vou derrubar aquilo. Você não vai mais ter que tolerar aquilo. Você não vai mais ter que... Alguém quer levantar uma mão para Deus nesse lugar e dizer: eu sou essa pessoa. Eu não vou mais ter que tolerar aquilo. Olha, Deus veio abrir um espaço.
Ele vai surpreender você, sabe o quê? Com a largura que vai ter aquele espaço, o comprimento que vai ter o seu casamento, as suas finanças, a altura e a profundidade. Deus vai alargar. Fala comigo, Deus vai expandir para todo lado. Esse é o Deus dessa noite. Come on, church! Aleluia! Louvado seja o Senhor. Não precisamos ficar restringidos à mentalidade pequena de certas pessoas, porque Deus vai derrubar as estruturas da ignorância, do endurecimento, do engano, da cegueira, da surdez. Deus vai derrubar. Você tem que pegar essa palavra. Fala comigo, Deus vai derrubar. Mais uma vez, Deus vai derrubar. Fala comigo, Deus está derrubando. Fala, envia um anjo lá agora, Senhor. Come on, church. Deus está fazendo um milagre agora. Não é na hora do altar aqui, é agora. Você tem que orar aí e falar, envia um anjo lá agora, Come on, church. Aquela pessoa que você mencionou ela e falou, ela está presa. Libera ela agora. Você que falou, você que sabe que ela está presa. Libera ela agora. Falei, eu envio o anjo do Senhor lá. Chama o anjo do Senhor. Envia ele na tua casa. Vai lá, anjo. Vai lá, libera aquela parede. Derruba as estruturas humanas. Porque essa noite, estruturas estão caindo por terra. É uma noite profética de libertação. O Senhor mesmo vai derrubar as paredes. Sabe o que Deus está dizendo? Quantos lugares estreitos nós somos obrigados a andar. Quem dá testemunho que andou por lugares estreitos, com pessoas de cabeça estreita, de cabeça pequena, de coração duro, fechado. Porém, Ele nos trouxe a um lugar espaçoso. Come on, vocês têm que riscar esse versículo na sua Bíblia, o Salmo 18, 19. Ele nos trouxe a um lugar espaçoso. O que é que a sua alma não podia fazer? Vai poder fazer. O que é que o seu bolso não podia pagar? Vai poder pagar. O que é que você tinha vergonha de fazer? Você vai conseguir fazer. Por quê? Porque Deus nos levou para um lugar. Aliás, qual é o lugar que Deus está nos levando? Qual é o lugar que Ele está nos levando? Qual é? Sempre. Deus nunca está levando a gente para um lugar mais apertado. Ele está sempre expandindo. Deus está sempre abrindo. Oh, come on, church. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. As picaretas estão trabalhando dos anjos. As marretas dos anjos estão trabalhando nesse momento. As marretas dos anjos estão trabalhando. A parede sendo demolidas. Sabe o anjo com pé de cabra espiritual? Botando em pé assim, derrubando. Abrindo portais assim, derrubando. Os anjos estão fazendo isso. Os anjos estão fazendo isso agora. Nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar uma passadinha em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Só para ler o primeiro versículo. Que coisa incrível isso aqui, que os filhos dos profetas se encontraram nessa situação e eles tiveram um discernimento. O discernimento que eles tiveram foi exatamente esse. 2 Reis 6, 1. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu. O que eles disseram? Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face tem sido estreito demais para nós. Você tem que falar isso para Deus. Eu não posso tolerar um casamento assim. Eu não posso tolerar um ministério assim. Eu não posso tolerar uma vida de oração assim. Eu não posso tolerar uma vida financeira assim. Eu tem sido um lugar estreito demais. Eu quero saber onde está o Deus que abre essa estreiteza, o Deus que derruba essas paredes, o Deus que expande esse lugar, o Deus que me leva até o Jordão para procurar uma viga, como no versículo 2, eles saíram para construir um lugar maior. Finalizando essa palavra essa noite, Deus me disse para que dissesse a vocês que quando as velhas estruturas caem, o que acontece? Aquilo que não podia ser ligado, olha que milagre isso aqui. Imagina você que tivesse uma parede aqui assim, assim e assim,
e só tivesse uma portinha ali onde está sentado a Chaves ali. E que esses irmãos aqui, toda vez que eles viessem no culto, eles entrassem por aquela portinha e sentassem no mesmo lugar. E aqui tivesse a mesma coisa. Fechado aqui, fechado ali, fechado lá, e uma portinha ali. Aí esses irmãos aqui entravam no culto, sentavam aqui, e nunca eles podiam se unir com esses aqui. Por quê? Porque tinha uma parede aqui e uma parede aqui. E o que Deus está dizendo é: quando eu derrubo as paredes, o que não podia se unir começa a se ligar. Porque o que impede as pessoas de se unir são as estruturas humanas que estão dentro delas. Mas Deus está Deus está derrubando o que divide a igreja. Deus está derrubando o que divide a sua igreja. Imagina Deus arrancando as paredes no meio do povo, e o povo começa a se unir. Porque aquilo que não pôde se unir antes, agora fica livre para se ajuntar, para se ligar, para se misturar. Quando Deus derrubar a parede no teu casamento, aquilo que não se unia com você vai se unir. Você vai ter um casamento numa qualidade que você nunca teve antes. Por quê? As barreiras humanas caíram lá. Quando teus irmãos na família não tinham amizade, porque havia barreiras humanas, quando Deus derrubar as barreiras, os irmãos vão falar uns com os outros, vão caminhar uns com os outros, vão se alimentar uns com os outros, porque vai haver unidade. Deus quer a unidade do seu povo, e para isso Ele precisa demolir as barreiras. Alguém dá glória, porque o Senhor está derrubando essas barreiras. Aquilo que não se unia vai se unir. Aquilo que não se unia vai se unir, é uma palavra profética. Aquilo que não se unia vai se unir. Sabe por quê, irmão Luciano? É porque é só barreiras humanas. Fala comigo, são só barreiras humanas. E sabe o que Deus falou para mim? São só barreiras. São só estruturas humanas. Se eu quiser derrubar, eu dou uma sopradinha e cai tudo por terra. A coisa que eu acho mais incrível é Deus tolerando aquilo. É uma coisa que Ele pode derrubar com um dedinho, com uma sopradinha, mas Ele não, eu vou deixar por enquanto. Eu vou deixar por enquanto. Eu vou tolerar aí. Eu acho que às vezes Deus tolera para ver quem fica tentando derrubar aquilo. Porque será que vocês não vão se mexer, não? Será que vocês não vão tentar derrubar as coisas, não? Vocês vão esperar eu derrubar tudo? Eu acho que Deus, Ele tolera muitas coisas para ver se a gente não vai tentar. Senhor, não tolera essa barreira. Senhor, derruba essa parede. Parece que ninguém fala, está todo mundo acostumadinho a entrar pela portinha estreita, sentar, ficar escondido. Não, Deus quer que alguém fale, isso está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Nós não queremos isso. Parece que Deus fica esperando e Ele fica tolerando, porque se Ele derrubasse tudo, ninguém tinha que fazer esforço nenhum. E aí, eu vou fazer uma coisa aqui agora, que eu vou simbolizar você na oração. Olha para mim. Quando você chega, bota a mão na paredinha, fala: Senhor, eu vim aqui, botei a mão onde eu quero que o Senhor derruba. Derruba isso aqui, Senhor. Eu não aceito isso aqui, Senhor. Eu não tolero mais isso aqui. Chega de eu não poder acessar o outro lado dessa situação. Alguém tem que colocar a mão e falar: Senhor, eu cheguei no obstáculo. Senhor, eu não tolero mais. Em nome do Senhor Jesus, parede, vem ao chão. Porque chega de você aqui. Você é uma parede vencida. Para Deus, você já era para ter caído. Você tem que se levantar em algum lugar da sua vida, colocar a mão e dizer: chega. Oh, igreja, eu estou debaixo do fogo de Deus nessa noite, nesse lugar. Aleluia! Cai por terra. Deus vai derrubar paredes e melhorar a nossa vida. Quando Deus derruba as paredes, nossa vida melhora. As ligações do Senhor que nunca aconteceram vão acontecer. As inimizades vão cair. As pessoas que nunca se uniram vão se unir. As cabeças que nunca se juntaram vão se ajuntar. Novas alianças serão formadas. Quando Deus derrubar as paredes do separatismo, da individualidade, dos pensamentos contrários, Deus vai abrir um espaço novo, um espaço inteiro, amplo, como o Senhor vê a sua igreja, totalmente livre. Aleluia, aleluia, aleluia.
E agora, finalizando o último ponto, o Senhor falou para mim que uma estrutura. Imagine você, são 4 paredes do lado de fora. Todo prédio tem 4 paredes, right? A parede de fora, right? A parede de fora está aqui, a outra, do fundo, a do lado e a do fundo. E todos nós estamos aqui dentro. Até agora, Deus estava falando de derrubar as paredes de dentro. Fala comigo, as paredes de dentro. Porque o que tira a força do grupo não são as paredes de fora, são as paredes de dentro. Aí a obra de Deus, ela tem que começar nas paredes de dentro. Porque Deus sabe que o grupo que Ele colocou dentro é tão poderoso quando está unido, que quando Ele derrubar as paredes de dentro, esse grupo vai explodir as paredes de fora. As paredes de fora, aquilo que prende o tamanho da igreja, aquilo que mantém a igreja naquele númerozinho, aquilo que mantém a influência da igreja pequena, vai expandir. Mas primeiro Deus tem que derrubar as paredes de dentro. E as paredes de dentro são paredes humanas. Então na nossa alma você tem que vencer a ofensa, você tem que vencer a tristeza, você tem que vencer a decepção, você tem que vencer o afastamento, o individualismo, você tem que vencer esse silêncio que você fica afastado, você tem que vencer as suas barreiras humanas, porque quando Deus derrubar isso aqui, a igreja vai expandir. Gente, como Deus é incrível. Você pode imaginar o anjo que Deus mandou para falar comigo essa mensagem? Você pode imaginar o que o anjo recebeu para me trazer, nessa revelação que ele trouxe para mim? E você vai ler comigo agora, Isaías 54, 2 e 3. Porque quando as paredes de dentro caem, só resta uma opção: expandir, expandir e expandir para o lado de fora. Isaías 54, versículo 2. Amplia o lugar da tua tenda e estenda as cortinas das tuas habitações. Deus está dizendo primeiro para você na sua alma: derruba as cortinas onde você habita. Para de morar em lugarzinhos medíocres. Alguém repete comigo. Fala para a pessoa do lado, com amor, olhando nos olhos dela. Pare de morar em lugarzinhos medíocres, apertados, de fuga, para se esconder. Pare de morar nesses lugares, pare de morar neles. Sabe qual é a palavra de Deus para você? Estenda as cortinas, estenda as cortinas das tuas habitações, amplia o lugar onde você mora, inclui mais gente, amplia, expande para fora, alonga as tuas cordas. Toda vez que eu leio essa frase, alonga as tuas cordas, eu penso em uma pessoa que precisa aumentar os seus relacionamentos. Alonga as cordas. Sabe quando uma pessoa só tem um amigo? Só tem um amiguinho. A corda é muito pequena. Você cair no buraco, uma pessoa não vai te tirar. Sabe aquelas pessoas que um monte de gente agarra numa corda, assim, 100 pessoas puxando uma corda para resgatar uma pessoa? Se você tiver uma pessoa só, você não sai do buraco. Deus está dizendo: alonga as suas cordas, aumenta os relacionamentos, inclui mais pessoas na sua vida. Pare de ser tão individualista. Pare de ficar preso com as mesmas pessoas. Vai conhecer outra pessoa na igreja. Vai falar com o irmão que você nunca fala. Vai ter uma relação que você não está. Sai desse lugar preso, que você sai. Todo culto você senta com a mesma pessoa. Você conversa com a mesma pessoa. Você sai, fala com a mesma pessoa. Você tem que estender, você tem que aumentar. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Amplia o lugar da tua tenda. Alonga as tuas cordas. Por quê? Porque se você fizer isso, transbordarás para a direita e para a esquerda. Aqui fala das paredes externas. Tua vida vai transbordar para todos os lados. A igreja vai transbordar para todos os lados quando as paredes de dentro caírem. Por isso, mais uma vez eu profetizo: caiam em nome do Senhor
Jesus. É a força de dentro que expande as paredes de fora para o crescimento da igreja. É a força de dentro. Você pode vir para a gente orar juntos diante do Senhor nessa noite maravilhosa. Nessa noite maravilhosa. Coloca no... Vem orando aí, falando com o Senhor. Aleluia. 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 Levanta as mãos onde você estiver. Proclama aí a demolição das paredes. Fala para ele: eu sei que o Espírito, o anjo da demolição está aqui. Eu sei. Ele está indo na minha casa, demolir as coisas. Come on. Derruba as paredes dentro de mim. Derruba as paredes dentro de mim. Derruba as paredes dentro de mim. Em nome do Senhor Jesus. 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 Enquanto essa música toca aí, você vai orando ao Senhor. Essa. Enquanto a música toca, você vai falando: derruba as paredes, faz a obra dentro de mim. Yeah. Derruba as paredes. Yes, Lord. Fala para ele: vai derrubando as barreiras dentro de mim. Vai derrubando as paredes humanas. Aumenta essas paredes, Senhor. Yes, conserta mesmo. Yes, meu Pai. Yes. Espírito Santo Na minha casa, já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada. trabalha, Espírito Santo. Trabalha essa noite. Trabalha, Espírito Santo na minha casa. se precisar Fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Oh! Faz morada, Espírito. Aleluia. Oh, Senhor, vai derrubando as paredes. Derruba as paredes de quem ficou em casa, Senhor. Derruba as paredes de quem está em casa essa noite, meu Pai. Derruba as paredes de quem está preso num quarto essa noite, meu Pai. Espírito Santo, Eu sei que a minha casa é fraca, a estrutura é pouca para você morar. Oh, abre esse espaço. Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente, conserte os defeitos para você ficar. Ei! Oh! Espírito Santo pode começar essa obra. Reforma a casa. Hey, hey. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Hey. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça morada. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa.
precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ei! Oh, obrigado, meu Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu quero profetizar que as estruturas humanas estão caindo. As estruturas que impedem a igreja de avançar estão caindo. Estruturas vencidas, por muito tempo toleradas, estão caindo, estão caindo, estão caindo. O Senhor está derrubando essa noite toda estrutura que o Senhor não tolera mais. E você pode falar: pode derrubar na minha vida, Senhor. Derruba essa noite. Alguém fala comigo: Senhor, faz cair na minha vida toda estrutura que o Senhor não tolera mais. Toda parede do medo, do individualismo, do orgulho, do endurecimento. Derruba, Senhor, derruba. Ah, Senhor, continua essa obra aí em nosso meio. Continua essa obra. Eu quero dizer que o Senhor vai nos ajudar a correr a carreira. E tem mais, nós vamos fluir no Espírito de Deus. Fluir no Espírito. Levante as duas mãos ao Senhor, por favor. E alguém fala: deixa-me fluir no vento do Espírito, no soprar do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Se renda ao Senhor um minutinho. Se renda ao Senhor. Se renda a Ele um minutinho. Eu declaro que o Espírito Santo vai poder fazer você sentir o vento dele. Se ele for para a esquerda, você vai para a esquerda. Se ele soprar para a direita, você vai para a direita. Porque aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Porque é o Espírito que direciona a sua vida. Muito obrigado, meu Pai, por dirigir a tua igreja. Agora nós vamos orar pelas pessoas que estão em casa. Nós vamos orar para aqueles que nós fomos obrigados a nos adaptar com os quartinhos deles. Você vai: Senhor, chega daquela pessoa na minha família. Come on, levanta as duas mãos. Você precisa interceder agora por alguém que está preso, por alguém que não abre a cabeça, por alguém que não deixa Deus mudar. Come on, você diz: Senhor, ainda tem jeito. Talvez eu falei que não tinha jeito, mas ainda tem. O Senhor pode liberar aquela pessoa. Não há nada para o Senhor que o Senhor não possa derrubar uma parede. O Senhor pode derrubar uma parede. É só dar uma sopradinha e aquela pessoa vai ser livre. É só dar uma sopradinha e aquela cabeça vai mudar. Eu celebro o Deus da demolição essa noite. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Sabe que eu posso pedir algo para os irmãos nessa noite? Eu quero pedir que os irmãos daqui para cá cercassem essas cadeiras até lá no fundo, e vocês aqui cercassem do lado de cá. Nós vamos ministrar sobre esses bancos. Cerca do lado de cá, bem nessa coluna do meio lá, ó. E vocês do lado de cá até lá no fundo. Por aqui, ó, irmão. Por aqui, ó. Cerca aí. Vai até no fundo lá. Come on, gente. Vai até no fundo e vocês vão virar para as cadeiras para profetizar. Você vai dizer: derruba. Ao chegar você começa a orar: Senhor, derruba essas barreiras dentro da igreja. Começa, levanta as mãos aí onde você estiver. Os irmãos aqui da frente, aqui, ó, vai para o lado de cá. Tem muita gente desse lado aí. Vai para o lado de cá, aqui, ó. Estende as mãos lá, estende as mãos. Começa a ministrar. Para o lado de cá, só para o meio da igreja. Só para o meio daqui, só para o meio. Vira para o meio aqui. Isso, todo mundo, isso. Começa a ministrar. Dizer: Senhor, derruba as paredes. Derruba as paredes. Derruba as paredes. Derruba as paredes do meio da igreja. Come on, church. Profetiza, declara, ordena. Derruba as paredes, Senhor. Paredes humanas caiam no meio da igreja. Nós não toleramos mais. Eu quero que a águia do Senhor que está sobre esse lugar dê o seu voo agora e sai soprando em estruturas humanas, sai derrubando estruturas humanas. Eu quero liberar os anjos do Senhor para ir nas casas assoprando estruturas. Come on, church, me ajuda. Derruba agora lá na tua casa. Fala, abre a tua boca e fala: derruba. Vai lá na minha casa, assopra aquelas paredes, põe por terra. Derruba agora. Derruba no grupo dos jovens. Vamos lá, orando pelos jovens. Toda barreira no meio dos jovens cai agora. Toda barreira no grupo dos jovens cai agora. Em nome do... Come on, church. Toda barreira humana seja demolida no meio das mulheres da igreja. Toda barreira humana seja demolida agora. Antes dessa conferência, as mulheres vão estar unidas. Come on, church. Declara aí que tudo vai estar unido. Nenhuma barreira humana vai atrapalhar a obra do Senhor. Declara na conferência dos homens que Deus vai derrubar agora toda barreira no meio dos homens da igreja.
Toda barreira no meio dos obreiros cai por terra. Eu ordeno agora, toda barreira no meio das crianças, come on, toda barreira no ministério infantil cai por terra em nome do Senhor Jesus. Toda barreira no ministério de louvor, toda barreira nos pregadores da igreja, no meio dos pastores da igreja, cai por terra em nome de Jesus. Chega das barreiras humanas nesse lugar. Chega das barreiras humanas desse lugar. Essa é uma noite profética, é uma noite de libertação da igreja. O Senhor está liberando o meio da igreja. Agora nós vamos virar para as paredes. E agora você vai dizer, vai explodir, vai expandir para fora, vai expandir para fora, para fora. E você fala, parede, move-te daqui. A igreja tem que aumentar, a igreja tem que progredir. Essas paredes são movidas do lugar. Nós profetizamos, come on, profetiza comigo e declara, essas paredes têm que ser movidas do lugar. Deus, nós estamos fazendo isso, simbolizando espiritualmente, que o teu anjo que está sobre esta casa, está derrubando as paredes de fora, está estendendo o lugar, porque nós vamos receber milhares de pessoas aqui. Come on, church. Alguém diz do Senhor, vamos receber milhares de pessoas aqui. Expande essas paredes, derruba essas paredes, expande essas paredes. Tendo derrubado as paredes de dentro, o Senhor derruba as paredes de fora. Eu declaro o crescimento da igreja, eu proclamo o crescimento, a expansão desse lugar para a glória do Senhor. Agora você pode voltar aqui para o altar. Nós vamos fazer a última oração. Eu quero que você venha com a mão no coração. Vem com a mão no coração, você vai orar só por você. Você vai dizer mais uma vez, Senhor, derruba as barreiras dentro de mim. Dentro de mim, dentro de mim. Ninguém conversa com ninguém, ninguém fala com ninguém. Vem para o altar, vem mais pertinho quem já chegou. Vem mais pertinho para dar todos chegarem. Come on, church, no som da música, vai lá. Deixa Deus derrubar a barreira dentro do seu coração. Chega mais perto aí, os irmãos, chega mais perto. Tem gente atrás aí, ó. Fala para ele, derruba no meu coração as barreiras humanas. Se eu tenho barreira com alguém, eu tenho que cair por terra. Fala para ele, derruba minhas barreiras. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo. Ore baba kaba shabara bahala baha. Ode bere behala baba bashire bekere bera bahala baha. Pochebe chaba chabara bara bahala bahala baha. Pochebe shabare bere bahala bahala bashara bahala. Eu declaro o seu coração livre. Eu declaro o seu coração aberto. Eu declaro seu coração expandido. Eu declaro sua alma liberta. Eu declaro as barreiras caindo na sua alma. Eu declaro as barreiras humanas destruídas dentro de você. Eu declaro sua cabeça livre, sua mente livre, seu coração livre. Toda parede de embrutecimento caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. As mãos ao Senhor para celebrar a libertação. Só para celebrar, só para agradecer. Levanta a voz aí, só para agradecer. Fala, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque fomos libertos essa noite. Fomos alargados.